Olá, caros alunos. Hoje nós vamos ler mais um pequeno capítulo da obra de Sêneca, Aprendendo a Viver, com o título Da Viagem. Eu confesso que quando eu vi o título não me chamou muito a atenção não, mas ele é tão rico quanto as demais cartas que ele escreveu ao amigo Lucílio, né? Esse amigo que a gente não sabe se é um amigo fictício, se realmente existiu, né? Mas ele traz reflexões que servem ainda hoje para nós, especialmente para aqueles que vivem na agitação de todos os dias e quando podem ficar ali em paz consigo mesmos, acabam mergulhando na agitação das redes sociais. Nesse capítulo, ele inicia, inclusive, falando daquelas pessoas que viajam para variados lugares, mas não tiram a tristeza e a gravidade da mente. E ele vai explicar por quê. Ele vai falar o seguinte, olha, deves mudar o ânimo, não o céu. Ele lembra, inclusive, uma frase de Sócrates que vai dizer o seguinte: por que te admiras de que em nada as viagens te beneficiem? Quando te levas contigo, vai atrás de ti a mesma causa que te faz fugir. Ou seja, você está fugindo de si mesmo, o que adianta? Você está fugindo de si mesmo. E você se carrega consigo mesmo, para onde você for, você está se levando, né? Então, se o problema está com você, você está levando o problema junto com você, né? Por isso, é muito mais importante o ânimo ou a disposição do que o lugar. Porque quando nós temos um estado de ânimo equilibrado, um estado de espírito equilibrado, nenhum lugar é ruim. E ele apresenta nesse capítulo a sua famosa tese cosmopolita, aquela de que nós somos cidadãos do mundo, né? Ele fala, não nasci para um único lugar, a minha pátria é este mundo inteiro, né? E aí jamais poderíamos nos sentir tristes, ou abandonados ou estranhos em outro lugar que não fosse a nossa pátria. Mesmo porque, como nós já dissemos, né, o que vale é o estado de ânimo. Então, essa pessoa que tem isso em mente, ela sempre vai estar bem em qualquer lugar que ela esteja. Sendo que, inclusive, ele vai concluir a carta dizendo que muitas pessoas se jogam nas ondas, atraídos por uma vida tumultuada, só para poder lutar bravamente, né, e se vangloriar. Fala, nossa, eu venci desafios, etc. Mas ele vai dizer que o sábio, ele suporta dificuldades sim, mas ele não escolhe as dificuldades. Ele prefere sempre a paz do que a luta, né? E ele acrescenta que é preciso ter consciência dos próprios vícios e lutar contra esses vícios, e não se ocupar com os vícios alheios, né? Então, ou seja, vai me lembrar um pouco aquelas pessoas que vivem presos nas vidas de outras pessoas, que se auto-intitulam influenciadores, né? Então, essas pessoas, elas deixam de viver a própria vida para viver a vida dos outros. Mas deixando de lado essa pilhéria, né? Vamos aos conselhos de Sêneca que ele vai dar ao amigo Lucílio nessa carta. Então, vamos lá. Pensas que só a ti isso aconteceu e te admiras, como se fosse uma coisa nova, o fato de em tão longa peregrinação e em tanta variedade de lugares não teres tirado a tristeza e a gravidade da mente? Deves mudar o ânimo, não o céu. Mesmo que atravesses o vasto mar, mesmo que, como diz nosso Virgílio, se percam a terra e as cidades, os vícios te seguem e te perseguem aonde quer que vás. Sendo perguntado sobre isso, Sócrates disse, por que te admiras de que em nada as viagens te beneficiem quando te levas contigo? Vai atrás de ti a mesma causa que te faz fugir. A quem pode ajudar a novidade das terras? A quem o conhecimento das cidades ou dos lugares? Toda essa agitação é em vão. Perguntas por que essa fuga não te ajuda? Ora, tu foges de ti mesmo. É o peso da alma que deves deixar. Antes disso, nenhum lugar te agradará. Julgas agora que a tua condição seja tal qual aquela que o nosso Virgílio apresenta naquela sacerdotisa exaltada e muito instigada e que tem em si um espírito que não é o seu. A sacerdotisa se agita para que possa expulsar do seu peito um grande Deus. Vai daqui para lá a fim de sacudir o peso que te oprime e que volta mais grave devido à tua própria agitação. Assim como em um navio a carga imóvel pesa menos e aqui está disposta de modo desigual, se move de um lado para o outro, fazendo afundar o flanco que mais pesa. Qualquer coisa que faças, a fazes contra ti, e no mesmo movimento te prejudicas, pois tu carregas um homem doente. No entanto, quando te livrares desse mal, toda mudança de lugar se tornará alegre. Mesmo se fores lançado em terras distantes ou fores transferido para qualquer país bárbaro, aquela distância, qualquer que seja, te parecerá acolhedora. Mas importante não é o lugar, mas o estado de ânimo, pois o ânimo não se torna escravo de nenhum lugar. Vive com essa convicção. Não nasci para um único lugar, a minha pátria é esse mundo inteiro. Se isso fosse claro para ti, não te admirarias que não te ajudassem as diversas regiões para as quais constantemente migras,
cansado daquelas onde vivias antes. As primeiras te teriam agradado se as tivesse considerado como se fossem tuas. Agora, não peregrinas, mas erras, e te deixas levar de um lugar para outro, de modo que o que buscas, isto é, viver bem, encontra-se em todos os lugares. Pode existir um lugar tão conturbado quanto o fórum? Também aqui se pode viver tranquilamente se for necessário, mas se é possível dispor livremente de nós mesmos, fugiria para longe da proximidade do fórum, pois como os lugares insalubres minam uma saúde muito firme, assim também, lugares perigosos atacam os espíritos ainda não perfeitos e convalescentes. Discordo daqueles que se jogam no meio das ondas e que, atraídos por uma vida tumultuosa, lutam cotidianamente com grande ânimo contra as dificuldades das coisas. O sábio suporta, não o escolhe, prefere a paz à luta. Não é muito útil abandonar-se aos próprios vícios, se é preciso lutar contra os alheios. 30 tiranos, rodearam Sócrates, mas não puderam quebrantar seu espírito. Que importa quantos são senhores? A servidão é uma só. Se alguém a despreza, por maior que seja a dominação, é livre. É tempo de terminar, mas não sem antes pagar os pedágios. Ter consciência dos próprios pecados é o início da salvação. Essa frase dita por Epicuro parece-me ser das mais sábias, pois quem ignora pecar não quer ser corrigido. É necessário que reconheças a culpa antes de te emendares. Alguns se vangloriam dos seus vícios, e tu pensas que busca remédio quem enumera seus vícios como se fossem virtudes? Por isso, tanto quanto possas, repreende-te a ti mesmo, faz um exame de consciência. Assume primeiro o papel do acusador, depois o de juiz e por último o de intercessor. Em algumas ocasiões, ser duro contigo mesmo. Passa bem.